Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que seja uma noite agradável para todos nós e de muita esperança. Nós vamos aproveitar esses momentos iniciais, vamos fechar os olhos por alguns instantes, fazer a nossa oração inicial, tentando nos conectar com o ambiente aqui da casa, trazendo essa paz que fora nos preparada para dentro de cada um de nós. Vamos sentir o ambiente aqui presente e vamos inundar o nosso corpo, o nosso pensamento de boas vibrações e de bons pensamentos. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve e aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. A doutrina espírita é uma doutrina de consolação, de esperança, de fé, de misericórdia. É necessário no mundo ainda que nós venhamos a elevar o nosso pensamento, suplantar as dores e continuar a nossa marcha evolutiva. O que muitas vezes nós achamos ser um tormento, uma punição, faz parte da existência humana. Percalços, obstáculos, dores, sofrimento e perdas fazem parte desse mundo, fazem parte da nossa preparação, fazem parte do desenvolvimento das nossas potências. Salientamos tantas e tantas vezes quem nós somos e qual o motivo de estarmos aqui reencarnados. Somos espíritos imortais, estagiando nesse corpo de carne, para que com isso possa desenvolver as suas virtudes, a sua força, a sua personalidade. E no decorrer da existência, nós nos deparamos com dores acerbas, com dificuldades, às vezes, que parecem ser intransponíveis. E dentre elas, a perda de entes queridos. Quantas vezes eu mesmo já vim à casa espírita em busca de uma palavra, de uma explicação para as perdas, para essa dor que sufoca o peito, que faz-nos desalentados e faz-nos perder a confiança na vida. Então, como olhar, como entender e como se portar nesses momentos tão difíceis? O entendimento é a melhor maneira.
Sabemos que neste mundo ninguém ficará para a semente. Então que todos nós vamos passar por essas situações. Mas entender os porquês, dá-nos a consolação, dá-nos o entendimento do porquê tudo isso acontece. Mas quando a dor bate na porta, aquele ente querido que se vai, às vezes em duras provas, em condições terríveis, nós nos revoltamos. Nós questionamos a bondade e a justiça divina. Então, como entender o desencarno? Como entender aqueles que se vão, às vezes, em condições terríveis? Seja por uma morte repentina, através de um acidente, ou uma doença degenerativa, que leva anos de sofrimento e abnegação da parte daqueles que cuidam dos que estão enfermos. Qual a finalidade de tudo isso? A gente tem que entender que todos nós temos a nossa história, temos os nossos feitos pretéritos, temos as nossas atenuantes que fazem com que as dores mais acervas possam ser diminuídas, mas temos as nossas agravantes, que são os nossos erros espontâneos, deliberados, que cometemos perante a sociedade. Há necessidade do ressarcimento. Por isso as dores, de todas as formas, atingem os nossos semelhantes. Mas não é de dor que nós queremos falar. Queremos falar de consolação. Queremos falar de força. Queremos falar de misericórdia. Queremos falar daquilo que põe o cidadão para cima e não para baixo. Para que faça entender e não se revoltar. Mas é a lei da vida. Que tudo que um dia aqui nasceu vai retornar, vai morrer. Então convém a cada um de nós, enquanto estamos juntos, unidos, vivamos bem, aproveitemos cada instante, respeitemos, amemos, construamos, criemos uma história bela, que una ainda mais os laços que unem cada um. Estamos aqui a desenvolver, como disse, as nossas potências. E não há potência maior do que o amor. O amor que faz com que cada um de nós se una ao seu semelhante. O amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de irmão, amor de amigo. Mas quando estes, pelas vias dos desenlace, nos deixam, nos abandonam, uma dor lancinante rompe em nosso peito, e nós, ainda frágeis na fé, nos revoltamos e perdemos a confiança no outro. Saibamos que quando fechamos os olhos na matéria, abrimos os olhos na vida espiritual. A vida não cessa o estágio na carne. Aquele espírito que animava aquele corpo, que dava vida a ele, que compartilhava conosco os momentos, está liberto, está livre novamente para seguir a sua marcha.
convém que nós entendamos que somos prisioneiros da carne. Nós estamos presos. E aqueles que se vão, se libertam. Percorreram o estágio que deveriam percorrer. E agora estão libertos para a vida verdadeira. E nós continuamos aqui, a nossa marcha evolutiva, com a saudade no peito, com as lembranças na mente, com as boas histórias nas recordações e com o amor gravado no coração. Mas nada disso se perde. Tudo isso fica latente em nosso ser. Tudo isso é construção nossa. É o grande tesouro que levamos do plano físico para a eternidade. Então nós temos a grata satisfação de viver num mundo onde nós podemos amar, onde nós podemos ser fiéis amigos, companheiros de luta, companheiros de construção, companheiros de ideal. Todos esses laços são eternos. Embora a nossa vida física seja curta, temporária, aquilo que nós construímos na nossa existência é eterno. O amor, essa força inaudita, grandiosa, que preenche todos os escaninhos do nosso coração, é o segredo da vida. Pelas leis naturais, os mais velhos vão na frente nossa, nossos pais, antes deles, nossos avós, e vamos ficando para trás. Mas muitas vezes os nossos filhos, os nossos amigos, nossos companheiros vão na frente e nós nos revoltamos com isso. Nós não sabemos a história de cada um. Se aquele momento chegou, é porque assim estava determinado, porque a sua tarefa foi completa. Então nós temos que libertar as amarras que nos prendem a esses entes e deixá-los seguir a vida. Não adianta ficar pensando, pedindo, suplicando para que nossos pais estejam à nossa volta a todo instante, cuidando de nós. Eles precisam ser libertados do nosso pensamento, para que possam alçar voos na sua própria vida. Nós temos que compreender que os laços que nos unem a eles são irremovíveis do nosso íntimo, mas que a nossa dor, a nossa revolta, acorrenta-os a esse plano físico e fazem quadruplicar o sofrimento por que estão passando, às vezes. E não conseguem, na sua jornada, já no outro plano, seguir a sua caminhada. Então é necessário que nós compreendamos, entendamos essa lei, que é a lei da destruição. A destruição do corpo físico, da liberdade. Uma fase se encerra, mas outra mais gloriosa se abre, muito mais esplendorosa. Veja bem, nós somos prisioneiros. Os nossos olhos são a janelinha da cela que nos permite ver o mundo. Os nossos ouvidos são apenas um canal para que possamos perceber aquilo que outros nos falam, nos dizem.
Nós somos prisioneiros desses 5 sentidos, mas somos muito mais do que isso. As nossas potências são muito maiores. E estamos aqui aprisionados nesse corpo de carne para desenvolver principalmente o nosso sentimento, a nossa moral, a nossa vontade. Muitos dizem que nós reencarnamos para pagar dívidas do passado, por isso que nós sofremos. Eu discordo, em partes, dessa alegação. A lei que nos rege é a lei de amor e evolução, e não de punição. Mesmo que tenhamos que resgatar os nossos débitos, colocar as coisas que nós desarrumamos novamente de volta à normalidade, nós temos um largo espaço de tempo para desenvolver o nosso amor, o nosso afeto e novas construções. Temos muito tempo para fazer outras escolhas muito mais benéficas e salutares. E podemos construir um mundo muito melhor, externo e interior, porque nos é concedido esse livre-arbítrio nas ações. Então falar que o indivíduo passou por isso, por aquilo, porque era seu karma, ele veio para pagar, para sofrer, lendo engano. A vida é muito mais do que isso. Errar, todos erram, faz parte do aprendizado. Muitos erros são graves, concordo plenamente, mas vir à Terra apenas para sofrer e não para construir, isso não faz o menor sentido na lei de amor. A lei que impera para cada um de nós é sim de resgate, mas muito mais de misericórdia. E essa misericórdia é nos concedida a nós que aqui ficamos sofrendo pela partida de nossos entes queridos. Porque nós, às vezes, na maioria das vezes, não nos lembramos. Mas quando dormimos, quando nos desdobramos pelo sono, vamos ao encontro destes. Estamos unidos sim em espírito, porque nada, absolutamente nada, separa as pessoas que se amam, nem a morte. Então, por que revoltar? Ah, sim, aquele quadro foi doloroso, aquela enfermidade foi longa, desgastante. Vejamos assim, que fora um débito, que fora ressarcido. E agora aquele espírito está em plena liberdade. Era uma mácula que estava presente em seu espírito, que agora fora expurgado e ele se renasce em plena e alvejante luz. Não é muito mais belo pensar naqueles que se foram, mas que agora encontram-se libertos e iluminados, felizes, radiantes, tocando a sua existência, do que pensar e ficar preso à dor, ao ressentimento. Ora, são escolhas nossas, são plenas escolhas que fazemos. Mas pensemos, todos vamos passar por isso. Vai chegar o tempo que nós iremos e deixaremos os nossos entes queridos aqui. E quando partirmos para o lado de lá, vamos ouvir no fundo da alma a lamentação de todos, a revolta. É isso que nós queremos? Deixar para trás outros em estado de dor? Por isso a orientação do que é a vida e do que é o desenlace é muito importante ser repassado em família. Porque laços são rompidos e serão rompidos, mas o amor não, jamais será rompido.
Às vezes os fatos, os acontecimentos cruciantes que vivemos, desgastantes, dolorosos, são passageiros, não devemos nos firmar nisso. Afinal, temos toda uma existência bela, de criação, de convivência, de reciprocidade, de festas, de sorrisos, de conquistas a serem lembradas. E por que ficarmos ali presos a um momento que já passou, uma dor que já não mais existe, e por que alimentá-la? É escolha nossa. Às vezes nós temos pena de nós mesmos e não dos outros que partiram, pensando que aquele sofrimento que passamos é maior que o sofrimento de todo mundo. Ora, nesse instante em que aqui falamos sobre desenlace, nos hospitais estão cheios de pessoas em condições agoniantes, dolorosas, mas passageiras. E se tivéssemos a visão espiritual para poder perceber aquele quadro que ele se encerra, naqueles leitos onde a dor impera, iluminados seres de luz estão ali acalentando aqueles moribundos, aqueles que estão passando suas duras provas. Porque a misericórdia do alto não abandona ninguém, esteja no cárcere, esteja num leito de dor, esteja na solidão ou esteja nos palacetes. Ninguém é abandonado pelo alto. Cada um está aonde deveria estar. Cada situação vivida é um aprendizado constante. Mas não nos esqueçamos. Os laços que unem cada um de nós, aos nossos pais, aos nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, nossos amados, são indissolúveis. E mesmo que o tempo passe, a nossa memória vai enfraquecendo. E a gente veja aquela convivência tão distante. Quando nos reencontrarmos, tudo aquilo virá à tona novamente. Principalmente o sentimento, que esse jamais se esgota. É como se fosse um familiar, um amigo, que partisse para outro país para viver nele. E que conversássemos com ele assim, esporadicamente. Mas quando tivéssemos a oportunidade do reencontro, esse reencontro faz com que todas as lembranças, todo o sentimento volte à tona. Então, para aqueles que passaram por duras perdas, para aqueles que ainda vão passar, tenhamos o entendimento que é uma coisa natural. Vamos sofrer sim. Vamos chorar, sim. Vamos sentir a falta, sim. Vamos sentir saudades, sim. Mas revolta, porque muito maior do que isso é o amor que une-nos a todos os que desse mundo partiram. E isso deve ser reverenciado, recordado, vivido em nosso íntimo, jamais esquecido. Afinal, essa vida nossa é só um estágio. Vai passar. Tudo vai passar. Mas quando retornarmos para o plano espiritual, vamos relembrar de tanta coisa e vamos dizer assim para nós mesmos: valeu a pena. Valeu a pena amar. Valeu a pena trabalhar pelo próximo. Valeu a pena a vida em família. Valeu a pena ter os nossos filhos. Valeu a pena os pais que me foram concedidos.
Valeu a pena os amigos que nós criamos, os laços que reforçamos. Tudo valeu a pena. E todo sofrimento foi uma coisa muito fugaz, que apenas teve o condão de nos tornar mais fortes. Que Deus nos inspire e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.